Muito bem, pessoal do canal Rubro Negro TV, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, eu sou Eduardo Serra, produtor de conteúdo. Vamos para mais um vídeo do canal, quando o Vitória venceu o Internacional por 2-1 aqui no Barradão. Primeira vitória do time no Campeonato Brasileiro da Série A. Mas claro que o que foi mais comentado foi a entrevista coletiva com o técnico Thiago Carpini, que respondeu as perguntas sobre Matheus Gonçalves, Dudu, e eu perguntei a ele sobre o Culebra. Então vamos ouvir agora trechos mais importantes da entrevista coletiva com o técnico Thiago Carpini, da equipe do Sport Clube Vitória. E queria também que você falasse sobre o Matheus Gonçalves, né? Matheus, você acabou de falar do Zé U, que é aquele jogador que o torcedor, quando entra no segundo tempo, o torcedor sempre cria uma expectativa. E o Matheus Gonçalves também era outro jogador que também, sempre quando entrava no decorrer das partidas, o torcedor criava grandes expectativas com o jogador. Surgiram alguns rumores, né, durante esses dias que o Matheus Gonçalves não faria mais parte do elenco do Vitória. Não faz mais parte. Eu nem vou citar o Matheus, porque ele já não está mais no nosso contexto. Pronto, então eu queria que você falasse do Cáceres. Cáceres é um atleta que eu conheço pelo histórico, né? E vem de uma lesão, vem de um período já inativo dentro do clube. A ideia do jogo de Caxias é que ele pudesse estar junto conosco para ir tendo todos os processos de recuperação técnica. Então, até no jogo do Juventude ele não reunia condições para jogo. Mas como nós ficaríamos 5, 6 dias fora, eu já pensando no Lepo que está pendurado, vinha pendurado e corria o risco, com certeza até essa sequência de jogos que nós teríamos, com certeza ele estaria fora, não suportaria nem fisicamente, até porque o Lepo ainda vem jogando com alguns cuidados, com injeções, ainda não está 100% recuperado, vem no sacrifício e fez uma grande partida, assim como tantos outros atletas. Então você vê o compromisso que esses caras têm com Vitória. E agora chegou a vez do Raul ajudar. A ideia do Raul estar desde o início participando ainda nas relações é justamente para entender o que eu estou pedindo, os poucos períodos que nós pudéssemos, né, treinar lá em Caxias ou aqui que seja, que ele estivesse próximo de nós, porque a oportunidade ia chegar e chegou, e agora é a vez dele contribuir, ajudar. É um cara que eu confio muito, é um cara muito dedicado no seu dia a dia. Precisamos também ter paciência, porque nem sei quando foi a última partida dele, vai enfrentar um Atlético Mineiro aqui no Barradão, mas eu tenho certeza que com o nosso apoio, com a nossa organização, vai facilitar a entrada desses atletas. Então é isso que a gente entende. E outro ponto, até aproveitando o gancho da sua pergunta, que foi muito boa, a gente tem problemas agora também físicos para administrar. Nós vemos de uma sequência, né? O Mateuzinho extremamente desgastado, o Alejandro, o Lucas Esteves hoje saiu com incômodo, o Lepo fora, Camutanga ali, alguns jogos, alguns treinos ele não participou por incômodo no joelho. Então a gente tem, e eu não tenho um zagueiro destro à disposição, só tenho o Reinaldo que é canhoto, então nós temos diversos problemas para administrar. Por isso que nós não podemos perder mais ninguém. Por isso que o torcedor, vocês precisam ajudar o Vitória. A gente também precisa ajudar vocês a nos ajudar, né? É uma troca, por isso que eu insisto muito nesse ponto. Em relação ao Matheus Gonçalves, até concluir a pergunta, a gente tem feito alguns ajustes dentro do nosso ambiente. Aqui o mais importante é a instituição. Não é a diretoria, não é o Carpini, não é quem saiu como comissão, não é quem está chegando. Jogadores é passageiro, é temporário. O Vitória que fica. O Vitória, a instituição, o torcedor. Isso, ninguém está acima desses pontos. Não que o Matheus se colocou acima disso, mas algumas situações onde eu vejo um compromisso dos atletas em entenderem o que está sendo passado e estão dispostos a ajudar a entregar tudo, eu prefiro ficar com quem entregue tudo. Então eu entendi que nesse momento o Matheus não seria de tamanha utilidade, e talvez por não entender e não respeitar o processo, acho que nós priorizamos um bom ambiente, um vestiário de respeito, de verdade, no olho no olho, saudável, e isso eu não abro mão. Não que o Matheus não tenha esses atributos, mas nós precisamos começar a tomar algumas decisões para que o mais importante e o todo, que é o mais importante para mim, seja preservado. Então o Matheus não faz mais parte do grupo do Vitória, está se desligando, que ele tenha muito sucesso na trajetória dele, foi importante, ajudou o Vitória em alguns momentos, foi pago para ajudar e ajudou, ninguém deve nada para ninguém, e ele segue o caminho dele, vai ser muito feliz, não aqui no Vitória. Carpini, parabéns pela vitória. Alguns jogos, dos 2 últimos jogos, né, Cuiabá e Juventude, eu mandei uma pergunta falando da questão da coragem, né, que eu achei que alguns jogos ficou faltando aquela coragem
do time para arriscar alguma coisa a mais. E no Juventude a gente já viu um pouco mais dessa coragem e também no jogo de hoje nem se fala. E aí também voltando, a gente pergunta a você sobre o psicológico. Você disse para a recuperação do psicológico. Você conseguiu controlar o psicológico desse pessoal e só para emendar também, Léo Gamalho, você pretende ficar como jogador? Bacana. Eu acho que o aspecto emocional é a mesma evolução coletiva, ela é gradativa, conforme os objetivos forem sendo alcançados. Eu convivi com uma pessoa que vocês conhecem bem, Evaristo de Macedo. Ele falava que primeiro o time quando perde muito, tem que desaprender a perder para depois começar a ganhar. E é mais ou menos isso. Eu acho que a gente, naquele momento, não é que faltou coragem, no meu ponto de vista. Eu optei em ser mais precavido, porque para reconquistar a confiança, precisa parar de perder, parar de sofrer gols, parar de toda bola que perde de contra-ataque estoura no nosso gol. Então a gente começar a entender de novo o jogo. Então foi um processo, a gente vem evoluindo nesses aspectos, nesses quesitos, e agora é uma construção para a gente poder ser melhor ainda. E como eu tenho falado sempre também, a gente tem estado muito atento às oportunidades de janela que o Vitória vai precisar. Tem jogadores saindo, claro que jogadores vão chegar, e para elevar o nível. E os que chegam vão ter que entrar nessa batida, nessa toada, nessa competitividade e buscar o seu espaço. Ninguém aqui tem cadeira cativa. O trabalho é constante, é diário, em prol do objetivo maior, que é salvar o ano do Vitória. Acho que essa é o que o torcedor tem que querer. A gente está, como eu citei na primeira pergunta, de 9 pontos nesses últimos 3 jogos que você citou, fizemos 5, mais de 50% de aproveitamento. Só que a gente tem um débito muito grande para trás. Então, um processo, uma recuperação, início ruim, a gente ainda vai pagar muito por esse começo, mas eu acredito muito no trabalho, no compromisso desses atletas, na aceitação, a maneira que a gente está se criando uma unidade, um respeito, e as coisas vão caminhar. E Léo Gamalho provavelmente deve estar também, eu acredito que se desligando do clube. Não sei, não posso te falar com propriedade, isso é um assunto institucional, mas dentro daquilo que eu penso de características de jogo, a gente não pensa em aproveitá-lo nesse momento, até porque é um atleta que está no departamento médico. Eu acho que, se eu não me engano, desde a minha chegada pela segunda vez, então o Léo poucas vezes ele teve em campo comigo. Apesar de eu conhecer o Léo, mas acho que dentro das ideias de jogo acaba ficando ali para o final da fila. Pode ser que isso mude ou não, a gente não tem uma decisão formada, até porque o atleta ainda não reúne condições para estar com o grupo. Mas no primeiro momento, não. Mano, Thiago, Tato. tudo bem? Alex Torres do BNews, primeiramente parabéns pela vitória, claro. Ainda trazendo um pouco sobre essa questão que você mencionou, alguns jogadores que devem permanecer no clube ou não, devem acabar deixando o clube. Existem muitas questões com relação ao Dudu, que é um jogador que sofreu uma lesão, depois teve uma virose. Existem alguns rumores referentes a uma possível saída ou não dele. Eu queria que você falasse um pouco pra gente, na verdade, como é que você enxerga hoje o Dudu dentro do elenco do Vitória e se existem alguma possibilidade dele acabar deixando o clube aí para essa janela de julho agora. Eu não consigo te falar muito em relação ao Dudu, porque ele realmente está com um problema físico, né? Nada demais, já deve estar voltando à transição. Alguns pontos que me desagradaram com o Dudu foram outras questões, não foi isso. E eu acredito muito em processos. A gente precisa respeitar os processos. Aqui a gente tem direitos e deveres. Então acho que fica nessa linha aí. Eu não acredito que nada que fuja disso dê certo. Pode dar certo esporádico, mas no médio, longo prazo a chance de dar errado é grande. Dudu é um grande jogador. E se ele vai ou não deixar o Vitória por questões de propostas, eu não sei te falar. E como eu te falei, é um assunto institucional, eu não tenho capacidade para falar disso. Hoje ele não reúne condições para nos ajudar, mas você vê como são as coisas, como a fila anda, né? Como o processo é muito rápido. São 3 jogos que pouco se fala do Dudu, né? Um cara tão importante, muito importante, e que se tivesse com condições em todos os aspectos, né? A condição do foco, da parte física, do trabalho, nos ajudaria e muito, mas a gente precisa entender se é isso que se a gente está aí na mesma página, assim que o Dudu retornar desse problema que ele teve, tiver condições, a gente vai entender. E em questão à saída, eu não consigo te responder, aí como eu falei, é um assunto institucional.
Carpini, boa noite, parabéns pela vitória. Eu queria que você falasse sobre o papel do Culebra no time, né? É um jogador que, no início, né, quando foi contratado, a torcida se criou uma expectativa, né, pelo jogo que ele fez contra o Flamengo na temporada passada, mas o torcedor percebe que o Culebra não consegue finalizar algumas jogadas como deveria. Quero saber, Thiago Carpini, como é que enxerga o trabalho do Culebra nessa equipe do Sport Clube Vitória? Bacana. Ele vem evoluindo como todos os outros atletas, no aspecto individual, coletivo. Vale ressaltar que eu acho que para nós termos uma opinião mais formada, não só a opinião do dia a dia, que o dia a dia é muito bom, um cara trabalhador, tem se mostrado disposto, principalmente aquilo que eu cobro, os comportamentos sem bola, que esse eu não abro mão, mas a gente levar em consideração que todos os jogos que ele entrou foi sempre 15, 20, 30 minutos, onde a gente já tinha baixado um pouco as linhas, onde fisicamente nosso time já estava um pouco mais para baixo, sempre em jogos de transição. Nós ainda não demos para ele a oportunidade de iniciar uma partida com todos os atletas ali fresco, desde o primeiro minuto, né? Então eu acho que essas variações de movimentos, essas situações vão dar para ele mais condições de entregar aquilo que a gente espera dele, que chamou atenção nesse jogo. E o dia a dia, os treinos, ele tem mostrado isso, mas eu entendo que ele entra também sempre numa situação delicada, a gente tem que levar isso em consideração. É por isso que eu não desisto de ninguém, e assim que a gente tiver oportunidade, nós vamos precisar. O Oswaldo é um atleta que tem uma idade elevada, está indo para o 3º jogo seguido. Se ele for opção de iniciar o jogo durante a semana, é a 4ª partida. Daqui a pouco a gente exagera e corre o risco de perdê-lo para a sequência. Então a gente tem que pensar em tudo isso. Eu acredito que no momento que ele puder iniciar a partida com o apoio do nosso torcedor, com a nossa paciência, ele possa entregar um pouco mais ou muito mais daquilo que se espera dele. Tudo bem, meus amigos? Está aí o técnico Thiago Carpini. Bom, foi muito contundente, né, nas respostas sobre o Dudu, sobre o Matheus Gonçalves. Matheus Gonçalves que saiu devido à decisão da diretoria, então vai ter que procurar um outro time para atuar em 2024. Vitória enfrenta o Atlético Mineiro quinta-feira, no Barradão também, só que válido pela 10ª rodada do Campeonato Brasil. Fico por aqui, já deixa seu like e compartilha esse vídeo para o máximo de torcedores do Sport Clube Vitória. Grande abraço a todos, tamo junto, fui!